Opa, opa, já estamos aqui ao vivo. Fazendo aqui uma horinha para o pessoal começar a chegar. Tu E tá é isso. compartilhando no seu Facebook? Já, isso. Agora, se você quiser já compartilhar, deixa eu ver aqui na minha página. Ó, já tá. Já Tá conseguiu mudo. aí? Já conseguiu, Brenda? Ainda não, que tava mudo. Ah, mas está me ouvindo, né? Só compartilhar no meu Face. Isso. Pronto. Agora Conseguiu podemos começar. compartilhar? Uhum. Fazendo aqui uma horinha para o Compartilhar. pessoal ir chegando. Vamos lá. Pronto, deu tudo certo agora aqui. Deu tudo certo? E aí, como é que tá o clima por aí hoje? Está um climazinho bom, agradável? Quente. Hã? Hoje tá quente aqui. Tá quente? Semana passada fez bastante frio, agora é quente, tá bem quente. Opa, opa, opa. Boa noite, pessoas que estão chegando aqui na live. Todo mundo aqui já chegando para participar. Olha o tema. Hoje promete. Vamos causar, vamos chocar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Boa noite, Eu pessoal. peço. Boa noite, pessoal. Desculpa, gente, a gente teve aqui uns probleminhas técnicos que a gente não manja muito das internet, e aí a gente estava passando aqui o nervoso, mas enfim, estamos aqui ao vivo e a cores. Eu estou aqui hoje com o Brendo Silva, né, homem gay, que teve uma experiência como seminarista, e o Brendo vai falar aqui um pouquinho de como foi vivenciar toda essa experiência dentro de um seminário católico, certo? Eu queria deixar claro aqui que a intenção dessa live não é de alguma forma ou de algum modo, estar insultando ou fazendo alguma coisa com a religião de alguém. E simplesmente para a gente tratar de um assunto que é recorrente, é uma coisa que é bem, que está em evidência sempre e que a gente precisa falar sobre isso, né? Então, eu convidei aqui o Brendo, que é para estar falando sobre isso, que melhor do que ninguém tem uma experiência muito rica para contar sobre esse assunto. Boa noite, Brendo, seja bem-vindo. Eu gostaria que você Boa se noite. apresentasse aqui para as pessoas, quem é você, o que você faz atualmente, enfim. Seja bem-vindo e muito obrigado aqui. Obrigado, Cláudio. Boa noite. Meu nome é Brendo, para quem não me conhece. Tenho 28 anos. Atualmente moro na cidade de São Paulo, mas sou natural de Belém do Pará. Sou estudante, estou concluindo o curso de pedagogia agora, no próximo mês. Estou no terceiro ano da faculdade de jornalismo e faço pós-graduação em educação sexual. Ah, legal, muito bom. Ô, Brendo, a gente pode dizer que você é um homem gay? Sim, homem Tá, gay. é um homem gay, tá. Você não é bissexual, é um homem gay. E aí? Tá bom. Ditas coisas, colocadas as caixinhas, né, para a gente entender aqui o contexto da coisa. Então, assim, Brendo, sendo assim, eu gostaria de perguntar para você, assim, você teve uma experiência como seminarista, e aí, nesse primeiro momento, eu gostaria que você descrevesse como é que foi essa vivência no seminário, né? Como é que foi você estar dentro de um seminário, falando aqui mais especificamente da sua fé? Você acreditava no que você vivia? Você acreditou no que você Uhum. viveu? Como foi para Então, você estar dentro de um seminário? antes de falar do seminário em si, antes de ir para o seminário de fato, quando eu tinha 14 anos, quase 15, eu já era da igreja desde muito novo, desde muito cedo. Então, eu fui coroinha alguns anos na minha paróquia. Eu ajudava nas pastorais, nos mais diversos grupos.
E quando eu tinha mais ou menos 12 para 13 anos, o namorado da minha prima conhecia alguns padres na capital do Pará, e eu morava no interior do Pará. E decidiu me levar para conhecer o seminário. 2 anos depois, eu ingressei nesse mesmo seminário que eu fui conhecer. Eu tinha exatamente 14 anos, estava na oitava série. E naquele momento eu achava que tinha fé, até então. Eu acreditava na igreja e achava que eu tinha vocação para ser padre. Então, por isso que eu arrisquei. Não foi nada obrigado por ninguém, foi por livre e espontânea vontade. Não sofri nenhuma pressão, assim, direta. Sim, sim. Mas assim, dá para dizer então que você acreditava realmente no que você viveu como seminarista. Você, antes da gente preparar a live, você se declara como uma pessoa que não foi um católico de IBGE. Um católico de Sim, eu IBGE. tinha vivência da fé, não era só um católico que dizia que era católico, mas que ia na missa de vez em quando ou quando tinha alguma festa. De fato, eu era católico, eu seguia à risca os preceitos da religião, entendeu? Só que Sim, assim, sim, antes de entrar no seminário, eu pintava um mundo assim, um mundo ideal, que na verdade não era o real, e depois que eu descobri. Você tem tá. aquele amor romântico, assim, aquela ilusão de que lá é mil maravilhas. Depois eu me deparei com outra realidade. Assim, quando eu entrei com 14 anos, que foi para já fazer o ensino médio, né, morando no seminário, isso chama de seminário menor. Hoje em dia é muito difícil ter um seminário menor. Naquela época, 15 anos atrás, era mais comum. E eu fiquei 4 anos nesse mesmo seminário, nessa congregação. Assim, a Igreja Católica ela é dividida em várias ordens, congregações. Eu era da congregação Orionita, isso foi o primeiro momento, né? Eu fiquei 4 anos nesse primeiro seminário. Até que depois eu pedi para sair, quando eu estava no noviciado, fui para um outro seminário, entendeu? Depois eu pedi de novo para sair, fiquei em casa um tempo, fui para um outro seminário. E esses seminários que eu morei, cada um era de uma forma. Eram totalmente diferentes. Mas em todos eles eu encontrava muito gay. Tipo, é algo assim marcante. E a gente tem aquele negócio do gaydar, sabe? Que apita. Desde muito cedo a gente sabe quem é igual a gente. E o mais Uhum. curioso, antes de eu entrar no seminário, quando eu tinha 11, 12, 13 anos, quando eu era só um coroinha da minha paróquia, eu já percebia que a maioria daqueles garotos do grupo de coroinhas eram gays. E, tipo, isso meio que me chamava a atenção. Por que tem tanto gay, assim, no grupo de coroinhas? Depois no seminário, por que tem tanto gay dentro do seminário? Né? E aí a gente pode ter várias hipóteses. Há quem diga que há tanto gay na igreja, porque a batina, o fato da igreja te dar aquela batina, no caso, aquela proteção que o celibato te dá, de você não precisar se casar, aquilo faz com que você não precise se assumir. Então, para uma pessoa que nasce num mundo homofóbico, numa sociedade machista como a nossa, e ela é da religião católica, às vezes ela vê o sacerdócio como uma opção para se refugiar e não ter essa obrigação de se assumir, entendeu? Tenho muitos amigos que ficaram lá até hoje, tem uns que já são até padres da minha época, outros que já estão quase para se ordenar e são gays. Alguns têm vida sexual ativa até hoje, ou seja, têm vida dupla, porque se você se dispõe a seguir uma religião como a católica, que diz que é errado você ter relação homossexual, e além disso, se você estuda para ser padre, nem que você seja hétero, você não pode também ter relação sexual. Então, um gay que está dentro da igreja, tendo vivência da sua sexualidade, digamos assim que ele está errando duas vezes, está vivendo duas vidas duplas. Primeiro, por ir contra o que diz o catecismo da igreja, que a prática homossexual é condenada, e até pela Bíblia também. Segundo, porque ele não está vivendo o que ele se propôs, o celibato ou o voto de castidade. Aí tem uma divisão na igreja que tem uns padres diocesanos que não fazem votos, mas fazem promessas, faz a promessa de viver o celibato. E o padre religioso, que é o padre, digamos, jesuíta, ou franciscano, ou capuchinho, que faz 3 votos obrigatórios. E algumas têm mais que 3 votos, mas em geral são 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Então, se a pessoa é gay e ela continua tendo, sei lá, relações homossexuais dentro da igreja, ela está quebrando esse voto que ela fez, o que ela vai fazer depois de um tempo que ela está lá dentro. E o que eu vi nesse tempo todo, eu fiquei no total 7 anos no seminário, foi que a maioria tinha vida dupla.
tipo, eu também tinha relação lá dentro, até com padre, cheguei até relação com bispo, então era algo comum lá dentro. E ainda é até hoje, né? Tenho certeza que não mudou. Tá, quando eu Tá me perguntei se ouvindo? Não o. sei se você tá me ouvindo Você tá, ainda. tô te ouvindo, sim. Você tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tô Ah, lembrando de uma tá. outra coisa. Eu vi alguma. Inclusive, isso foi de seminaristas amigos gays, que eu perguntava para eles outro dia, esse ano, inclusive, por que tem tanto gay no clero, né? Aí eles deram uma hipótese. Ah, eu acho que porque gay é mais detalhista, ele é mais apegado com detalhes. Eles até falavam para mim assim, que os padres gays e os padres héteros tinham uma diferença muito grande. A paróquia dos padres gays era super organizada. A liturgia era impecável. Eles gostavam de muita renda, sabe? Aquela missa muito bonita, muito bem celebrada. O padre hétero era um pouco mais desleixado com essas coisas. O Uhum. padre gay era mais estudioso, mais esforçado, mas... Então, pessoas que estão aqui na live, pessoas que estão aqui acompanhando a live, pessoas que estão chegando agora, a gente está fazendo uma live onde a gente está discutindo aqui o tema de um homem gay, a experiência de um homem gay dentro do seminário. E o Brendo ele teve essa experiência, né? Mais uma vez, deixando claro aqui que o objetivo da live não é atacar a religiosidade de ninguém, não é atacar a religião de ninguém, mas sim falar de algo que é recorrente, que a gente Eu tô sabe falando que da minha existe. vivência, né? Tipo, não é atacar. Se É, a minha vivência for atacar outras pessoas, não sei o que é. Hoje, exa quando eu fui divulgar a live, né, num grupo, que eu fazia parte, um outro Facebook, sem ser esse aqui que eu tô transmitindo, umas pessoas comentaram falando que isso era fruto da minha frustração, entendeu? E na verdade não, porque todas as vezes que eu saí do seminário, e da última vez que eu saí, em 2013, eu morava já na Europa, que eu estava fazendo filosofia, que todo padre faz filosofia e teologia, então eu estava estudando filosofia para seguir os caminhos até a ordenação. Então, eu optei em sair, eu optei em viver algo mais verdadeiro do que viver uma vida dupla e viver uma hipocrisia. E para mim, o que é frustrante são as pessoas viverem a vida inteira se enganando e tentando enganar os outros. Porque é isso que boa parte deles fazem até hoje. Inclusive, eu te falei, eu até trouxe aqui para mostrar. Tem literatura sobre esse assunto, né? Tem esse livro aqui, A Primeira Pedra, Eu, Padre Gay. Esse padre, ele era de um cargo muito alto, acho, da Congregação da Doutrina da Fé, no Vaticano, e se assumiu é, gay. mostra aí o livro para a O gente, Brendo, livro. olha. E Certo. ele vai falar exatamente sobre o que eu estou falando, e, digamos assim, com mais autoridade. Ele era do alto escalão da hierarquia do Vaticano, né? Tem autoridade Tá. para falar. E ele se Uhum, assumiu gay, hoje em dia não exerce mais o sacerdócio. Tem um uhum. outro livro aqui também, se chama No Armário do Vaticano, que é um jornalista que fez um trabalho minucioso investigando o Vaticano e participou de vários eventos organizados por padres gays, tipo, relatos que lá no Vaticano eles organizam orgias e tudo mais. Aqui no Brasil, a minha vivência, uma vez eu fui convidado por um seminarista para um sítio onde ia ter só seminaristas e padres. E lá nós passamos 2 ou 3 dias com uma vida mundana, assim, digamos, com bebida, funk e sexo à vontade. E só pessoas Tá. do clero e do meio seminarístico. Não tinha nenhum leigo, assim, nenhuma pessoa que não estivesse em formação para ser ordenada padre. Certo. Mais uma vez, as pessoas entrando, eu estou dizendo aqui que o objetivo da live é exatamente jogar a luz sobre isso. Aqui nós não temos nenhuma intenção de afrontar a religiosidade de ninguém, nem tampouco a religião. A gente está falando aqui de coisas que são vivenciadas e uma pessoa que tem uma autoridade para falar porque vivenciou tudo isso, né? Que uma pessoa que passou por tudo isso, foi seminarista, né? Aqui não tem o intuito de jogar lama ou frustração na religião ou em quem quer que seja, né? São fatos. Essas coisas precisam ser ditas porque a gente sabe qual é muitas vezes a postura da igreja com relação à sexualidade, né? E também deixar claro aqui que nós não temos nenhum intuito eu, pelo menos como ativista, isso é uma observação que a gente faz a todos os ativistas,
com relação a quem está sofrendo isso na pele, para quem está vivenciando isso dentro de um seminário, que a nossa postura não é de apontar o dedo, não é de dizer, porque assim, a gente sabe que uma pessoa dentro do armário, ela está carregando muita dor, ela está carregando muita dificuldade, né? Então, assim, mesmo para as pessoas que estão hoje ainda nessa situação, a nossa postura como ativista não é em momento nenhum atirar a pedra, mas a gente vai precisar combater firmemente, isso sim, qualquer opressão com relação à nossa sexualidade, né? Isso precisa deixar... Nem todo mundo pode se assumir, né? Consegue se assumir. É um processo Exato. muito doloroso, muito lento, e nem todo mundo está disposto a passar por isso, Exato. e nem todo mundo tem o, digamos assim, o suporte para poder passar por esse processo. Tem pessoas que preferem viver a vida inteira atrás do armário e ela não está errada, entendeu? Às vezes a gente não conhece a vida dela, a realidade dela para falar. Só que isso não dá o direito a que essas pessoas disseminem ódio a quem consegue dar cara a tapa. E o que acontece na igreja, você falou que a gente não está aqui para atacar a igreja. Ok, não estamos, mas quando a gente mostra essa verdade, o que acontece dentro da instituição, a gente acaba afrontando e desconstruindo certos valores da religião. Porque se hoje o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, como dizem os relatórios, tem muito peso da religião nisso. Então, olha que contradição. Como que na religião, no seio da religião, na hierarquia da religião, há tantos gays, há tantas LGBTs, e como que, ao mesmo tempo, essas religiões disseminam tanto ódio em seus discursos. Eu cheguei a conhecer padre gay, que eu sabia que era gay, que nas pregações disseminava ódio contra gay. Já aconteceu absurdo, né? de fazia isso, sair do seminário e depois se assumir, casar com outro cara. Então, duas coisas que são importantes pontuar. Ao mesmo tempo que é importante isso que você falou, que enquanto ativistas, a gente não pode apoiar a prática de tirar as pessoas do armário à força, porque isso é violento. Cada um sabe seu tempo, a sua história, e cada um sabe onde aperta o seu calo. Esse é um ponto. E também essas pessoas que estão lá, como a gente diz, incubadas, enrustidas, dentro da igreja, não têm o direito de humilhar e de pregar discurso de ódio contra aqueles que tiveram a coragem que elas não têm. Entendeu? Muito bem. São duas situações. O que eu vejo muito hoje na igreja é isso. Pessoas que não tiveram coragem de dar a cara a tapa, se esconder atrás de uma batina, ou também, isso acontece na igreja evangélica. É que o nosso foco hoje aqui é a igreja católica. E elas vão lá e atacam gays, sabe? São moralistas, estão lá gritando Bolsonaro 2018. Eu vou dar um relato para você que aconteceu aqui nesse Facebook que eu estou transmitindo essa live. Tinha um padre que conversava comigo há muito tempo, desde a época que eu era da igreja ainda. Né? Eu saí da igreja do seminário em 2013, faz 7 anos. E aí eu tinha ele há mais ou menos uns 10, 15 anos nas redes sociais. E na época que eu era da igreja, ele me chamava em chamada de vídeo no Messenger, no Facebook, para se exibir, né? Aí eu saí do seminário, a gente continuou no Facebook. O ano é 2017, eu acho. Ele começou a fazer propaganda pro Bolsonaro no Face. E não era só uma propaganda, assim, divulgando o Bolsonaro, não. Ele atacava gay, ele atacava mulher, sabe? Um padre. E aí eu achei muito curioso. Eu fui no message dele e perguntei, nossa, não era você que fazia chamada de vídeo comigo pelado? Como que você tá fazendo vídeo no Facebook agora? Pra ter coerência. Bem estranho, né, Brenda? No auge da minha revolta, eu printei as mensagens dele de putaria pra mim, printei as mensagens dele de Bolsonaro 2018 e postei no meu Face. Aí ele entrou em pânico, mandou mensagem pra mim falando que ele ia se matar, que a mãe dele ia morrer do coração se eu deixasse aquilo ali. Ele queria até me pagar para eu apagar a postagem. Aí eu fui e retirei. Na verdade, fui denunciado e ele me bloqueou. E depois eu entrei por um outro Face para olhar o Face dele. Ele tinha feito um textão dizendo que ele tinha sofrido um ataque, que eu tinha feito montagens, porque ele era hétero e vivenciava o celibato. Então, isso é para exemplificar o que eu acabei de falar. O fato de alguém não ser assumido, de ser discreto e fora do meio, como dizem, não dá autoridade para essa pessoa disseminar ódio a quem se assume, entendeu? Quem não é assumido deveria agradecer quem se assume. A cada pessoa que se assume, a gente ganha mais espaço no mundo. Quanto mais a gente aparece,
quanto mais a gente dá a cara a tapa, quanto mais a gente vem fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, que é desconstruir um padrão moral, desconstruir uma ideia que as pessoas têm de uma instituição poderosa como é a Igreja Católica, milenar, a gente consegue, quanto mais a gente faz isso, a gente consegue fazer com que o mundo mude mais, melhore mais, entendeu? E mais pessoas consigam se libertar. E como eu não tô aqui para falar também só dos pontos, digamos assim, negativos, hoje, felizmente, há muita iniciativa no seio da Igreja Católica para tentar mudar essa realidade. Então, eu conheço muitos padres que são pró-LGBT, bispos, freiras, que estão lá dando a cara a tapa. Eu não sei se você viu, mas essa semana saiu a notícia de uma madre carmelita na Argentina que criou uma vila para mulheres trans que vivem em situação de vulnerabilidade social. Sim, Então, eu vi e compartilhei. nem tudo são críticas. Tem Sim. pessoas que estão lá ainda dentro da igreja, que estão no seminário, que estão no convento e dão a cara a tapa, estão lá apoiando a causa, assim, até onde a igreja as permite, né? A igreja não ia proibir a freira de ajudar a mulher trans que está sofrendo na rua, entendeu? E ela, dentro das possibilidades dela e da inteligência que ela deve ter do jogo de cintura, ela faz aquilo que é possível. E Sim. tem outros padres, tem uns que, por exemplo, escreveram livros já falando de um diálogo possível entre a igreja e a comunidade LGBT. Só que o que é mais curioso, tem até um jornalista que fez um trabalho e ele disse que a maior comunidade gay do mundo está no Vaticano. O lugar onde tem mais gay concentrado no mundo está no Vaticano. Então, é curioso isso. A instituição mais gay do planeta, digamos assim, é a instituição que tem muita dificuldade para lidar com a realidade dela mesma. E assim, mudando um pouco de assunto, falo demais, mas se quiser perguntar alguma coisa, pode falar também. Eu queria fazer aqui uma pausa só para a gente ler os comentários das pessoas que estão aqui acompanhando a gente, né? O Mário Roger está comentando, talvez também por ser um lugar onde a expressão de uma sensibilidade maior não seja um problema grave. Acho que quando a gente falava da sensibilidade, a Mariana Mota do canal Púrpura está aqui acompanhando, a Mari está dizendo boa noite, queridos, a Lea Anselmo está falando boa noite, Cláudio Ribeiro, Brendo, a Mariana, Cláudio, maravilhosa, seu trabalho é essencial e necessário, de todos nós, minha querida. O Márcio, querido, está falando, estamos assistindo. A Edna Lula Silva está dizendo boa noite. E, novamente, gente, aqui eu estou sempre parando e pontuando, assim, eu não gosto desse tema polêmico, porque eu gosto de dar nome às coisas, né? Então, o objetivo da live não é atacar a religiosidade, nem tampouco a religião de ninguém. O objetivo dessa live é exatamente combater uma espécie de moral escrota, uma moral que mata LGBTs, uma moral que atinge nossos corpos, atinge nossas vivências, e por conta dessa moral que costuma reger toda a sociedade, nós todos perdemos muito, né? Todos nós perdemos muito. E pontuando aqui mais uma vez que o objetivo também aqui não é apontar seminaristas gays que estão dentro das instituições, como o Brendo muito bem pontuou, cada um tem seu tempo, né? E isso não é porque a gente queira, é porque é fato mesmo. Mas também precisar dizer que, com relação a esse discurso que demoniza LGBTs, nós vamos falar firme sim, né? Então, assim, eu sinto muito, porque isso diz respeito à minha vivência, é pela minha vivência, é pela minha resistência, pelas nossas vidas, né? E o André Moraes está falando aqui, super ligado aqui. André, um beijo, querido, uma boa noite para todos nós. E é isso. Então, o objetivo da live é esse. Quem está chegando, o objetivo da live é desconstruir todas essas falsas moralidades que estão colocadas na sociedade a partir do nosso amigo aqui, do Brendo Silva, que foi seminarista, uma pessoa que tem propriedade de causa, né? Inclusive dizendo o seguinte, que eu iniciei a live, o Brendo falando aqui para a gente que ele não estava só na igreja como número, ele estava na igreja realmente vivenciando o que ele acreditava, foi deixado isso bem claro. Brendo, siga aí com as suas colocações e dizer às pessoas que se quiserem fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade, comentário, por favor, estamos aqui. O curioso, algo que você acabou de falar, e é interessante,
é que muitas vezes o discurso moralista, ele é apenas para esconder alguma coisa. Ô, Entendeu? Brendo, só eu perguntar aqui para as pessoas, que estão nos ouvindo aí, o nosso som tá saindo legal, tá tudo ok aí, tá tudo bem? Quem tiver ouvindo aí legal, se o som tiver, dá um ok. Mas pode continuar, Brendo, por favor. Estou ajeitando aqui o Insta. Uhum. Mas o que eu estava falando é que às vezes o discurso muito moralista, muito moralizante, ele esconde alguma coisa, entendeu? Quando eu estava dentro da igreja, e eu era seminarista, e sempre fui gay, desde criança eu me entendo como gay, Uhum. eu tinha muito auto-ódio, não me aceitava. Então eu tentava, no tempo que eu estava dentro do seminário, eu tentava me punir, tentava fazer sacrifício, jejum, oração, me confessava, tinha atendimento com o diretor espiritual, falava sempre sobre isso, para tentar corrigir, né? E aí a gente já entra no outro assunto, que é qual o tratamento, na minha experiência, qual o tratamento que a igreja deu para a questão gay dentro ali do seminário, para a questão LGBT. Cada seminário que eu morei teve um tratamento diferente. No primeiro, que eu morei 4 anos, era um assunto que não era muito tocado. Tinham os seminaristas gays, tinha até padres gays, havia relação afetiva e sexual entre eles, só que era um assunto que não era muito mexido, muito tocado. Num outro seminário que eu morei no interior de São Paulo, do mesmo jeito, havia muitos seminaristas gays, eles tinham relações entre eles e até entre eles e padres, tinha padre que tinha namoro com outro padre, tinham vários rolos. Só que a pessoa que tomava conta da instituição, que no caso era uma mulher, que era uma freira, era um seminário meio misto, era uma comunidade mista, né? Ela acreditava na suposta cura gay. Então, quando eu meio que me assumi para ela e conversei, falei das minhas dores, ela veio com essa proposta imunda de cura gay. Tipo, tinha uma psicóloga lá dentro, que também era religiosa, que morava lá, que me atendia e me levaram para falar com um casal hétero, não sei para quê, para tentar a cura. Chegaram a me dar remédio, não elas, mas tinham contato com um psiquiatra, chegaram a me dar remédio para eu tomar, para ansiedade, para ver se curava a homossexualidade. E na cabeça dessas pessoas em específico, eu não era gay, eu estava gay. Era uma questão de tempo, entendeu? Eles não acreditavam que a homossexualidade era algo inerente ao ser humano, que fazia parte da minha identidade, do que eu sou, entendeu? Que não se separa de mim. Eles achavam que eu estava gay e uma hora Deus ia me curar. E o mais curioso, dentro desse lugar em específico, que eu morei quase 2 anos, ocorreram vários escândalos com padres gays. Teve padre que foi afastado. Porque o que acontece? Em geral, a igreja tolera os padres gays, só que a igreja não tolera que esses mesmos padres deem escândalo. Tudo bem você fazer suas coisas bem feitinhas, desde que ninguém fique sabendo. Tudo bem você gastar o dinheiro que os fiéis dão lá para a igreja pagando garoto de programa, porque tem muito padre que paga, viu? Tem muito bispo que paga. Eu andava com um bispo que foi muito conhecido aqui no Brasil, agora já está aposentado, que pedia para conseguir garoto de programa para ele. E esse dinheiro era da onde? Dinheiro que as pessoas dão de donativo para a igreja, dízimo, não sei. E só tentar lembrar. Então. Tudo bem você fazer, desde que não seja algo. Desde que não escandalize os pequeninos, como diz o Evangelho. O problema é quando isso vira notícia na TV, quando vira um escândalo. Aí a igreja finge se preocupar com essa questão e ou afasta o padre, ou suspende o padre, ou emite uma nota, emite uma carta, dizendo que a igreja católica não aceita padre gay. Mas sabe o que é a verdade? Se a igreja católica realmente não aceitasse padre gay, e a partir de hoje baixasse um decreto papal dizendo que todo padre, todo seminarista homossexual iria perder o padre, no caso, o sacramento da ordem, e o seminarista ia ser expulso do seminário,
não ia existir mais Igreja Católica. O que faz a Igreja Católica estar de pé até hoje são os gays. A maior parte do clero é homossexual. E a Igreja sabe disso e faz vistas grossas. E qual seria a solução? Mandar todo mundo embora? Eu acho que não. Se a pessoa, hoje eu sou ateu. Mas, tipo, se a pessoa quer viver uma fé, por mim que viva. Não mexendo comigo, não querendo tirar os meus direitos, a pessoa pode prestar culto para qualquer deus, para qualquer deusa, para vários deuses. Não interferindo na minha vida, tudo bem. Seja feliz, desde que você não interfira na vida dos outros. É isso que eu acredito. Então, eu acho que a igreja, sabendo disso, que boa parte do seu clero, de seus fiéis são homossexuais, ela deveria adotar uma postura mais acolhedora para essas pessoas e não fazer com que a igreja seja um segundo armário, que acaba que a igreja vira um grande armário onde essas pessoas estão escondidas. Isso traz sofrimento para elas também. Eu conheço muita gente na igreja até hoje, muito seminarista e padre que fala comigo no WhatsApp, por exemplo, que são pessoas boas de coração, que são pessoas bem intencionadas, que são pessoas gays, são homens gays, e que vivem esse dilema. Eles esperam esse dia que a igreja saiba dialogar de verdade com a comunidade LGBT, que a igreja tenha uma postura mais acolhedora e não uma postura hipócrita e violenta. Então, ao mesmo tempo que nessa live a gente não pode atacar a igreja, mas a gente tem que dizer o que essa postura causa nas pessoas, inclusive nos próprios padres que estão vivendo esse sofrimento. Mas assim, não é todo padre, não é todo mundo que está sofrendo porque não pode se assumir gay, que está sofrendo porque não pode ter uma relação afetiva, que está sofrendo porque a igreja fala isso ou aquilo. Tem gente que é gay, está na igreja, tem vida dupla ou não tem vida dupla, tem uns também que são gays, mas não ficam com ninguém, que eu conheci, e tá tudo bem assim. Não querem mudar. Então, isso é de pessoa para pessoa também. Tem de tudo. Entende? São várias vivências diferentes. Você está me ouvindo ainda? Tô te ouvindo perfeitamente. Estou falando sozinho, eu falo tanto. Perfeitamente. Sim, Brenda, é uma questão que, assim, a questão maior disso tudo é porque, assim, existe um prejuízo muito grande onde nós pagamos com a vida com um discurso de ódio, né? Nós somos totalmente... A nossa sexualidade ela é totalmente demonizada. Inclusive, Brenda, eu gostaria de você... não sei se você sabe mais sobre esse assunto. Me parece que a indicação para os homossexuais católicos é que sejam celibatários. Celibatários, para quem não sabe, são pessoas que vivam a sua vida sem... Explica mais sobre isso aqui para a gente, por favor. Sim, a pessoa vive sem ter relação afetiva sexual com ninguém. É como se ela fizesse um sacrifício. Ela se nega a viver. O celibato não é restringido a pessoas homossexuais ou bissexuais, mas a héteros também, na visão religiosa. Você não vai se relacionar afetivo sexualmente com ninguém, vai viver aquele valor. É como um valor. E na ideia deles, você está oferecendo esse sacrifício de não vivência da sexualidade a Deus. Só que isso é tão violento porque a sexualidade faz parte da gente desde a infância. Entendeu? Faz parte da nossa vida e ter uma vida sexual saudável é bom para a cabeça, é bom para a mente, é bom para o corpo. Entendeu? Isso para qualquer pessoa. E pessoas religiosas não estão imunes disso. Não tem uma vacina que diz, eu sou religioso, então eu não preciso vivenciar a minha sexualidade. Não. Então, quando a igreja impõe uma ideologia celibatária, ela está violentando mais uma vez os corpos. Sejam eles héteros, gays ou bi. Porque a sexualidade é bonita. A sexualidade é uma coisa necessária e a sexualidade faz bem para a saúde. Claro, dentro de todos os limites. Eu não estou dizendo, não estou defendendo uma vida sexual violenta, desregrada, que não obedeça os padrões. Entendeu? Mas a sexualidade dentro daquilo que é entendido como correto e que obedeça às leis é algo bonito e que faz bem para a cabeça, para o corpo. Então, por que a igreja, agora falando de uma forma mais ampla, por que um padre heterossexual também não pode casar? Entendeu? Aí o que acontece? Eu morei com um padre, é mais uma experiência, que engravidou a secretária da paróquia. Ele era hétero, no caso.
Então, não é só os padres gays que sofrem certa violência da igreja. Os padres héteros também querem expressar essa sexualidade, sabe? Se porventura alguém acha que vai ser feliz vivendo sozinho, sem se relacionar com ninguém, afetivo, sexualmente, tudo bem também. Mas que a Certo. igreja não seja essa instituição que castre as pessoas, sabe? Que não seja essa instituição castradora como ela é até hoje. Que basicamente nós partimos de uma questão simples. O que é que está posto? A nossa sexualidade ela é demonizada, ou seja, nós vamos para uma espécie de inferno por pecar, por não usar Sim. a sexualidade como algo com a função reprodutiva junto a uma mulher, junto ao sexo oposto, certo? Então, a partir daí, nós somos demonizados. Um segundo ponto é a negação de que a igreja tem gay, onde a gente sabe que a realidade não é essa. Né? Pessoas, conhecidos, amigos mesmo, já comentaram comigo que a igreja tem que abrir a questão da visão para isso. Se vão aceitar, se não vão, se vão permitir, se não vão. Isso não é da nossa conta. A gente está tocando aqui a parte também que nos assiste. Porque qual é a parte que nos assiste? É o discurso demonizador, que isso influi na rua. Como é que isso influi na rua? Quando se posta no Facebook, por exemplo, religiosos com uma Bíblia cheia de sangue, é aquele discurso odioso, né? Porque se você está dizendo, mas é porque lá na Bíblia está escrito que vocês não vão herdar o reino de Deus, é porque lá na Bíblia está escrito assim, em tal passagem, está assim, ou seja, são pessoas que vão direto nesses pontos já com o intuito de nos condenar, né? E assim, eu preciso fazer aqui um comentário que está rolando aqui, quando eu compartilhei aqui em grupos, eu vi pessoas aqui comentando que não aparece aqui para a gente, falando sobre, como o Brendo se declarou aqui até, tem pessoas que estão dizendo aqui que o Brendo deixou a sua vida totalmente, a confiança da vida dele totalmente nas mãos dos homens, né? E uma outra coisa que a gente precisa falar é que quando a pessoa se declara ateu, é mais uma maneira dela ser novamente demonizada, ou seja, você não tem o direito de não crer, né? Só para constar, a Flor de Lis é crente, né? Oi? Só para constar, a senhora Flor de Lis é crente, não é isso? Pastor, é líder. Então, e tantos pastores aí que se aproveitam da fé, usufruem da fé das pessoas. A gente sabe para quê, qual é o objetivo disso, né? E se você quer continuar fazendo tudo isso, ok. Mas são coisas que a gente precisa falar, porque está ligado diretamente à nossa vida, né? Com relação a isso, quando eu optei em romper com a religião, não só de uma forma institucional, quando eu decidi sair das fileiras do seminário, não mais querer ser padre, porque eu nunca fui mandado embora. Quando eu pedi para sair, todas as vezes que eu pedi para sair, que foram 3, eles fizeram um movimento todo para eu não sair, para não ir embora, que eu era um bom seminarista. Eu nunca fui mandado embora. Inclusive, eu tenho até hoje aqui carta de recomendação de padres que viveram comigo, me recomendando para outros padres, sabe? Como um bom seminarista, uma pessoa esforçada. Então não foi isso, né? É que muita gente fala, esse aí deve estar frustrado porque alguém mandou ele embora da igreja e aí ele está revoltado. Não, a minha revolta foi comigo mesmo. Foi uma revolta através de uma análise pessoal. Eu digo, alguma coisa está errada. A questão de eu ser gay faz parte de mim. Eu não vou abdicar da minha identidade para viver uma mentira ou para viver vida dupla, como a maioria das pessoas que estão aqui dentro dessa instituição vivem. Eu prefiro viver no mundão e ser uma pessoa íntegra do que viver você falou de aparências, entendeu? Foi isso que eu optei. Não foi um processo fácil e simples, entendeu? Eu estava numa vida ali cômoda, eu tinha tudo dentro da igreja. Eu tinha carro para eu ir para onde eu quisesse, eu tinha viagens, eu tinha comida o dia inteiro, eu tinha uma cama boa, eu tinha estudo de graça nas melhores faculdades, entendeu? Eu abdiquei de tudo isso e disse, vou para o mundão sozinho dar cara a tapa, que aí já entra na questão familiar, que eu não tinha auxílio nenhum da família. É porque eu saí de casa muito criança para entrar na igreja, eu tinha 14 anos, era uma criança, entendeu? Quando eu saí do seminário com 21 anos de idade,
eu não tinha ninguém por mim. Então eu abdiquei de tudo que a igreja me dava, de todas as regalias e Toda a chances, estrutura, né? e eu joguei para o mundão para procurar ser uma pessoa mais íntegra, entendeu? Então, respondendo essa pessoa que falou isso. Na verdade, eu me entreguei, a minha segurança foi essa, né, em mim mesmo, e me virar, sabe? Só que hoje eu sou Certo. mais feliz. Não que eu não tenha problemas, mas hoje eu sou mais feliz comigo mesmo, no sentido que eu sou bem resolvido comigo mesmo. Não acho que eu sou um problema, eu ser gay ou eu gostar de homens, ou eu transar com homens seja um problema, como antes eu achava. A igreja, ao mesmo tempo que é uma instituição cheia de gays, é uma instituição que a todo tempo te bombardeia, dizendo que aquilo é errado, que vai contra a doutrina, que vai contra a Sagrada Escritura, entendeu? Que você é uma pessoa que está agindo fora da norma. Eu me livrei disso. Então, eu Tá. acho que hoje em dia é bem melhor. Tô bem melhor, assim, bem melhor sendo uma pessoa mais verdadeira, mais íntegra. Entendeu? Legal. A Auricônia Ribeiro Tabosa está dizendo: oi, boa noite. A Auricônia está falando, concorda plenamente com você. A Auricônia é uma prima querida que está aqui, está sempre presente aqui na live, enfim. Mas, assim, a, a, a live, estou falando aqui novamente, quem for ver a live depois vai ver que eu estou falando, estou pontuando aqui sempre que o interesse da live não é atacar a instituição religiosa, não é atacar a sua moral religiosa, é apenas dizer que nós estamos pontuando aqui o que é fato, tá? Estamos pontuando aqui a vivência de um homem gay que esteve dentro de um seminário, está trazendo aqui para a gente como é que foi viver lá. E para além disso, a gente sabe como é que rola, e não é só em função de boatos, né? Eu morei numa cidade do interior e eu conversava com muitas pessoas em situação de rua, andarilho, e muitos me falaram que um dos primeiros lugares que vão procurar quando estão em situação de rua, viajando por aí, é o padre. Porque em troca de favores sexuais, né? E a gente não está fazendo aqui uma afirmação que isso acontece toda a vida, mas que esse assunto era muito recorrente, isso é um fato, né? Então as pessoas me contavam que quando estão em situação de rua, quando as pessoas estão viajando no trecho, como diz os andarilhos, né? O primeiro lugar, quando eu chego numa cidade, que a primeira pessoa que vão procurar assistência, muitas vezes, em troca de favores sexuais, é a pessoa do padre. E isso foi o que eu ouvi, eu não ouvi só uma vez. Para mim estar falando isso aqui, Nossa, curioso isso, não sabia. né? Então, assim, para me estar falando disso aqui, eu não é que eu ouvi isso uma vez perdida, né? Eu ouvi isso com frequência, pelo meio que eu frequentava, pelo meio que eu vivia, então isso era sabido, né? De novo, pontuando aqui, isso aqui não, o objetivo da live não é atacar a honra de ninguém, até porque a gente entende, você como um homem gay e eu como uma travesti, que fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo não é problema, a gente está livre dessas amarras, a gente não está dando a mínima para isso, né? A questão aqui é pontuar esse falso moralismo podre, nojento, sujo, hipócrita, que tira vidas, que mata as pessoas, e denunciar que as mãos das pessoas que fazem esse discurso de ódio ajuda a nos matar. Esse discurso de ódio, ele ajuda a matar tantas pessoas, a invisibilizar. E não é só a morte do corpo, não. É outras formas de morte. Né? Tem É a várias negação. formas de violência, né? Certo. São várias formas de violência que não precisa ser alguém chegar com uma arma e vou te matar porque você é gay, porque você é travesti. O suicídio Exata. mesmo, as taxas de Suicídio. na comunidade Suicídio. LGBT são maiores. Por que será? Homofobia internalizada, auto-ódio, discurso religioso, que é o ponto que a gente está batendo aqui, né? Só um detalhe que eu lembrei, quem criou o termo ideologia de gênero foi o Papa Bento XVI, quando cardeal. E hoje em dia, uma das pautas dos conservadores, que só conservam dores, uma das pautas deles Muito bem lembrado. é bater nessa Conservadores. tal de ideologia de gênero, que foi um cardeal católico que criou, de uma instituição que é cheia de gays. Agora escuta. Isso para você ver como isso é grave e isso afeta a nossa vida diretamente. O discurso contra a tal ideologia de gênero
foi abraçado pelos conservadores brasileiros, como o senhor Jair Bolsonaro, certo? E em muitos lugares isso virou até essa luta contra a famigerada ideologia de gênero, virou até política pública. Fizeram lá o tal de escola sem partido para proibir nas escolas que se diga até a palavra gênero alimentício. O termo gênero alimentício não pode. Então, olha onde surgiu isso, da cabecinha de um papa, né? De uma instituição que está cheia de gays, aí foi. Olha onde chega. Vai atingir o menino, a criança gay, a criança travesti que está lá na escola e que a escola dela não pode ter aula de educação sexual, não pode ter aula sobre gênero. Professor de biologia vai pegar o livro e na parte que falar de orientação sexual vai rasgar, porque os conservadores brasileiros acham que isso é falar de ideologia de gênero, que foi criada pela Igreja Católica, certo? Aliás, né, gente, vamos deixar claro aqui. Que afeta diretamente a nossa vida e é criado, sim, pela religião, e a religião tem, sim, culpa disso, e a igreja tem, sim, sangue nas mãos de LGBT, entendeu? Por mais que ele queira lembrar disso, a mão de pastor, de padre, está suja de sangue de LGBT, que é morto a cada 48 horas, sei lá, aqui no Brasil. Por conta da homofobia estrutural, da transfobia estrutural. Então, uma pessoa mais leiga, talvez, que não saiba fazer uma análise de conjuntura de todo esse processo, talvez não entenda isso. Mas agora eu acabei de explicar o efeito cascata. Vem lá de um documento da igreja. Agora, escuta o detalhe importante. A igreja, para quem é realmente fiel e seguidor do dogma, a igreja é mãe e mestra da verdade. Tudo que o Papa, por exemplo, fala ex cátedra é como se fosse uma lei. Tem um peso para a vida das pessoas. Imagina, o cardeal lá inventou o Joseph Ratzinger, que era depois virou Bento XVI, criou esse termo de ideologia de gênero, né? E isso virou o que virou, que eu acabei de falar aqui. Aliás, isso atinge a gente, sim. Então, a igreja, ela, de certa forma, violenta as pessoas porque a palavra dela tem poder. O que o Papa fala, o que o Papa abre a boca para falar, o que acontece? O Papa falou A. No outro dia, está no jornal. Essa semana saiu uma decisão para um padre que abençoou um casal gay no interior de São Paulo. Na decisão da congregação para o culto divino, se eu não me engano, estava dizendo que o padre promoveu a cultura gay. Como se a cultura gay fosse algo ruim, ou pecaminoso, ou algo que é pecado, né, para a igreja, no caso. É pecado a cultura gay, mas tudo bem eu ser gay, transar aqui, eu sendo padre, desde que ninguém saiba, sabe? Tudo bem. Mas aliás, né, Brenda? Oi? Aliás, é isso. Né? Desculpa. A hipocrisia, o da hipocrisia. Hipocrisia. Os livros que eu trouxe aqui, todos têm no título a palavra hipocrisia. Você pode ler aí os títulos, Brenda, do livro e os autores, por favor? Livro No Armário do Vaticano, do Frederick Martel. Poder, hipocrisia e homossexualidade. O outro livro aqui, A Primeira Pedra e o Padre Gay. É do Padre Christoph. Ele é polonês. A minha revolta contra a hipocrisia da Igreja Católica. Isso era um padre do alto escalão do Vaticano. Não era um padre qualquer. Entendeu? Então, o Brenda aí tá deixando até uma literatura, né? Tem literatura. Não é coisa que só eu tô falando. Tem gente lá na Itália falando, tem gente lá na Polônia falando. Não é coisa do seminarista, do ex-seminarista louco, que as pessoas acham que é frustrado. Mas isso fez parte da minha vida durante mais de... Só dentro do seminário 7 anos, como coroinha mais 3 anos. Isso fez parte da minha vida 10 anos. Entendeu? Isso fez parte de muito tempo, me consumiu muito tempo. Então é normal que eu me interesse em falar sobre esse assunto hoje em dia. É normal que eu questione a igreja. É normal que eu divulgue os escândalos que a igreja se submete. Porque faz parte de mim, tem a ver com a minha experiência, com a minha vivência. Isso me atinge, entendeu? E assim, o que eu estava explicando, a palavra da igreja é uma palavra de poder. E ela influencia as pessoas que acreditam naquela religião, que seguem aquele dogma, aquela doutrina diretamente. E depois se transforma em violência, no caso, especificamente da gente LGBT, no dia a dia se transforma em violência. Já teve gente matando travesti em nome de Deus.
Já teve gente batendo em gay porque Deus não gosta. Já teve gente, pai e mãe, que se recusou a sentar com o filho gay na mesa porque o pastor falou que ele estava possuído por um espírito de pombagira. Falou que o espírito da homossexualidade é um espírito de pombagira. Então o pai e a mãe se recusou a sentar com o filho à mesa por conta disso. Então, para tu ver como a religião, por mais que a gente queira ser neutro, não dá para ser neutro. A gente está numa guerra ideológica. As pessoas estão atacando a gente agora lá dentro da igreja delas, criando esses discursos através de disfarçados de palavra de Deus, sei lá que Deus é esse. É bom fazer essa observação aqui, que enquanto eu estou pontuando aqui que o objetivo da live não tem o interesse de atacar, mas sim falar de fatos, certo? Estamos falando de fatos, não é de fake news, não é de coisa, a gente está falando e aqui nós não estamos entrando aqui nem na questão da pedofilia, que é algo muito recorrente. Não é o objetivo dessa live falar disso, mas enquanto se fala de moral cristã, a gente tem que mencionar também isso. A Ale Anselme, Brendo, está falando aqui e está fazendo uma pergunta. Que bom, Brendo, considero de fato uma libertação sua. Quando você entrou no seminário, muito provavelmente você tinha outras expectativas e entendimentos sobre tudo, né? Você Sim. acredita hoje que nós podemos conseguir mudar essa visão da igreja sobre nós? É uma pergunta. Na sua opinião, como nós homossexuais podemos ajudar os religiosos, as instituições, os religiosos e as instituições a entenderem, ou melhor, a aceitarem a diversidade sexual? Tem jeito? É utopia? É uma luta inútil? O que você acha? Antes de você responder, Brenda, eu vou só concluir o que eu estava dizendo aqui. É que o seguinte, é que você pontuou muito bem, enquanto nós estamos fazendo aqui essa live, a nossa sexualidade ela está sendo difamada e jogada na lama em templos, Brasil e mundo afora. Então, está sendo demonizada, né? E por conta desses discursos, nós pagamos na pele e vivenciamos de fato a exclusão. E o Danilo Henrique chegou aqui. Boa noite, Cláudio, chegando agora para acompanhar a transmissão ao vivo. Obrigado, Danilo. Danilo está sempre aqui acompanhando a gente aqui. Certo. Então, Brenda, responde aqui para a lei. Está dando 1 hora, né? Oi? Está dando 1 hora e a live encerra. Eu estou transmitindo pelo Insta também, e 1 hora ela encerra. O tempo é só um... A gente está já quase finalizando aqui. Já passou do tempo, né? Mas, assim, que seja inútil, respondendo a pessoa que perguntou, não é uma luta inútil. Que eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora é essa tentativa de quebrar um pouco esses paradigmas e discutir um assunto que não é falado, que é pouco falado. Sabe aquela história do que precisamos falar sobre? É isso aqui agora, a gente precisa falar sobre isso. Então não é uma luta inútil. Utópico, talvez, eu sou um pouco pessimista, porque com tanto avanço científico, com a própria medicina retirando a homossexualidade do rol de patologia, a igreja ainda permanecer com esse discurso que vai contra a ciência, é difícil achar uma ponte, mas eu acho que o caminho ainda é o diálogo. E como eu falei anteriormente, que bom que tem pessoas que buscam esse diálogo com as religiões, tem já padres que tentam esse diálogo, tem alguns lugares do Brasil, por exemplo, que foi criada a Pastoral da Diversidade, que é um canal de contato entre a Igreja Católica e a comunidade LGBT. Então, essas iniciativas de diálogo podem ajudar. Eu acho que a gente tem que continuar insistindo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho que já tem membros da igreja que estão abertos para esse diálogo. Então, é uma coisa assim... É devagar, como todo processo assim, de desconstrução. Eu acho que ainda vai demorar muito, não é para agora isso, mas a gente tem que continuar insistindo. A gente não pode desistir da luta nunca, entendeu? Que é ela que nos... Brenda, eu vou te fazer aqui uma pergunta que é o seguinte, eu tenho amigos que, enfim, optaram por uma, aspas, conversão, e aqui a gente não vai... Eu não vou colocar aqui em jogo as escolhas das pessoas, mas eu preciso pontuar, eu preciso ser honesta e preciso perguntar para você, o que te incomoda, o que te incomoda é ser gay, é ser realizado ou não como um homem gay, ou as opressões que vêm das pessoas, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo discursos de gay, a Anselma está dizendo, é isso aí, Brendo, parabéns. Quando eu vejo discursos de gays convertidos na internet,
É mais ou menos assim, eu vivia uma personagem, eu não era uma vida que eu não vivia, ou então assim, eu mudei porque eu fui abrir um crediário lá não sei aonde, a vendedora me tratou mal, ou me Uhum. disseram que Deus não gosta de mim, ou então eu fui passando na rua, alguém me jogou isso, ou disse uma piada, ou riu de mim. Ou seja, e eu comecei a fazer a observação porque esses discursos, esses testemunhos, como são dados na internet, eles são padrão, né? E a Claudete, como uma travesti, eu não tenho nenhum problema com a minha sexualidade, está tudo certo. Agora, Uhum. realmente me incomoda uma igreja, uma outra pessoa querer controlar com quem eu faço o sexo, com quem eu vivo, com quem eu me apaixono. E é bom dizer também, Brendo, que as pessoas só veem nós, homossexuais, transexuais, travestis e toda a comunidade LGBTI, como pessoas nos ligam diretamente ao sexo. E aqui a gente tá para dizer que a gente ama, né? E Que a isso é gente ama. Isso é tão louco, é tão nítido que eles ligam a gente totalmente ao sexo. Se tu vir comentários de pessoas na rede social pra xingar gays, muitos deles são assim: ah, tá lá o bumbum guloso, você gosta de dar o seu, sabe? Tá muito Sim, relacionado ao sexo anal. Como se a nossa vivência toda se reduzisse ao sexo e ao sexo passivo. Entendeu? Que é mais esquisito ainda. E a bem gente estranho, né? estética, romântica, sexual Uhum, também. A gente é uhum. sexo também, mas a gente não é só isso. A gente se apaixona, a gente quebra a cara, a gente acha uma pessoa bonita ou não. A A gente sexualidade é muito escova os mais. dentes, né, Brendo? Sim, A tem gente dor de escova os barriga, gosta dentes. da pessoa, entendeu? Que falta empatia. E nesse discurso desses gays que dizem que passaram por esse processo de conversão, de cura gay, primeiro que não existe cura gay, é provado cientificamente. O que existe, na verdade, são pessoas que tentam passar por vários tipos de tratamentos do tipo e acabam acarretando mais sofrimento para as suas vidas, inclusive às vezes culmina no suicídio, certo? É bom pontuar isso. O que pode existir são pessoas que, por conta de tanta pressão, de tanto querer se encaixar naquele padrão religioso, façam um esforço louco de não ter mais relação sexual e amorosa com ninguém, optam em viver sem ter esse contato, mas só que dentro delas, na mente, elas continuam sendo LGBTs. Elas só não praticam mais, digamos assim. Mas o Porque fato de você senão vai não pro ter inferno, sexo, né? o fato de você não namorar com ninguém, não muda a sua identidade, não muda o que você é. Então você pode Exato. fingir para você mesmo que você está curado porque você não pratica mais, mas você ainda é. Que a sua identidade você não vai mudar, isso é inerente. Não depende de você. Uma outra coisa, Brendo, é assim, é muito comum que essas questões onde uma travesti convertida ou então um gay convertido, imediatamente na igreja, essa pessoa ela procura o casamento, tem uma necessidade de afirmar imediatamente a masculinidade ou enfim, Sim, é, mas né? isso do casamento não precisa nem estar relacionado propriamente a quem supostamente passou por uma cura gay. O que eu conheço de homens casados que saem com gays por aí nem são religiosos. Então é muito por conta do preconceito, da homofobia estrutural. Quantos homens em gerações passadas não se casaram com mulheres só para esconderem ou não terem que se assumir? Quantos gays vieram se assumir depois dos 40, dos 50, dos 60 anos? Entendeu? Então, às Uma, vezes, a questão do casamento como um contrato social, até eu, se eu quisesse fingir que era hétero ou bi, poderia casar com uma mulher aí, sei lá, ter filho, usar algum remédio para ter não, ereção. e independente de fazer sexo ou não, né, Brendo? É, eu poderia me casar por convenção, por qualquer outro motivo, entendeu? Exato. O Então, não Mário é Jorge, o fato de eu estar desculpa. casado ou de eu não ter sexo mais com uma pessoa do mesmo sexo ou gênero que eu não sou mais LGBT. Acho que a gente tem que Exato. encerrar, né? Tá dando a hora aqui. Tá dando aqui. O Mário Jorge está falando aqui. Conheço uma comunidade judaica progressista onde uma rabina celebrou o casamento de dois rapazes em 2019. E se trata de uma comunidade autêntica, reconhecidamente judaica. Então, gente, assim, a live aqui está chegando no fim e eu gostaria muito de agradecer aqui o Breno pela boa vontade de Obrigado esclarecer. pelo Oi? lugar de fala. Obrigado você pelo lugar de fala, pelo convite. Imagina, e eu gostaria de dizer o seguinte: o recado que eu deixo aqui para todos e todas é o seguinte:
Nós não temos problema como o Breno muito bem falou, com a religião de ninguém, tá? Todos estão livres para fazer as suas escolhas, inclusive de não crer, né? Também não crer. Sim, Uma pessoa que não crê, pontuando aqui, uma pessoa que não crê é associada como alguém imoral, depravada, pervertida e, bom, eu não vou entrar. É, tirem vocês suas conclusões com os religiosos que nós temos aqui no Brasil. Não vou mais nem falar sobre isso, né? A gente não vai nem mas ter que se explicar ou explicar nada sobre isso. E dizer o seguinte, mais uma vez, que o objetivo aqui da live é deixar claro, assim, o respeito ao direito, o direito às escolhas de cada um, mas a gente está se permitindo aqui dizer o que de fato acontece, né? O Brendo com a sua vivência enquanto seminário, eu, a Claudete, enquanto uma travesti, o que eu vivenciei por aí, o que eu vi e vivi por aí, a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas nos bastidores. Independente, e eu vi toda a vida as pessoas, isso que o Brendo muito bem colocou para dentro do seminário, a gente não pode cair em escândalo. É a mesma situação vendida em sociedade. Olha, meu filho, não tem problema de você ser gay, mas não precisa mostrar, não precisa, sabe, seja discreto, enfim, blá, blá, blá. Então é isso. Mas é isso, eu queria agradecer muito o Brendo. O Edmilson tá mandando aqui um último recado. Eu, jovem, percorri o trecho e nossas primeiras paradas eram na igreja da cidade, assim como olha, trabalhei dentro de uma igreja católica em Santos e presenciei várias coisas. Aliás, eu era que limpava a casa do padre nas segundas-feiras. O Edmilson fala dessa história, né, que comprava, inclusive me mostrou o local, comprava a cerveja do padre, né, dos meninos que andavam com o padre, e assim, o intuito aqui não é demonizar a sexualidade de ninguém, é simplesmente dizer o que é de fato e combater, de novo, esse falso moralismo escroto, nojento, imoral, tradicional, porque assim, a gente vai resistir. Os nossos corpos tombam, mas a gente se levanta e a gente vai resistir, tá? Respeitando, mas combatendo com firmeza, fazendo uma fala de levantar a fala para todas essas opressões. Eu ouvi muito na minha vida, Brenda, o seguinte: o problema não é ser gay, o problema é a militância gay. Então, o problema vai ser a militância e o ativismo gay. Brendo, dá o seu recado para a gente encerrar a live, é isso. na verdade, quero agradecer a oportunidade, foi ótimo. Nunca tinha falado publicamente disso, assim, numa live ou num vídeo, eu tenho um pouco de timidez para falar em vídeo, assim. Mas é muito bom poder pontuar essas coisas, agradeço a oportunidade. Para quem está ouvindo, se cada um fizer um pouquinho, né, desconstruir um pouquinho e tentar travar esse diálogo com as religiões, quem sabe um dia a gente não chega lá. Tem cada um fazer a sua parte na luta. E qual o recado que você manda, Brendo, para uma mãe que tem um filho gay, que tem uma filha travesti? O que você deixa? Qual é o recado que você deixa? Primeiro, não trate com violência, porque isso vai fazer com que ele se sinta mais só. Se a família é a primeira a tacar pedra, a pessoa vai sofrer ainda mais, vai criar mais auto-ódio e não vai ser uma pessoa autêntica, feliz, que se ame. Então, ensine seu filho e sua filha a ter amor próprio e dizer que tá tudo bem, tá tudo certo. Se você não entender muito bem, procure entender, se informe, procure ajuda profissional, leia, se liberte. Hoje a gente está num mundo com muita informação disponível na internet, tudo. Para quem não tem acesso à internet, procure ajuda. O que não é correto, o que não é aceitável é você tratar alguém com ódio e violência. Mas agora procurar ajuda para entender mais e melhorar é aceitável. Nem todo Muito mundo bem. nasce incluído. Então, é isso. Lindo o seu Buscar. recado. Aliás, né, é bíblico: conhecereis a verdade vos É o lema do libertará. nosso querido presidente. Né? Exato. E é isso, Tchau, gente. Muito obrigado a todos e todas e todos que estiveram aqui presentes na live e dizer que domingo eu já estou aí com outro tema e vamos lá. Muito obrigado pela presença de todos e todas. E é isso. Sigamos por um mundo mais onde a diversidade seja respeitada, onde o amor realmente seja praticado por mais padres Júlio Lancelotti. Como é Sim, o nome da irmã, Brendo? Que atende as mulheres transexuais sem exigir que elas mudem sua identidade? a irmã, calma aí, freira argentina.
É uma freira argentina, né? Deixa eu ver aqui o nome dela. Mônica Astorga. Por mais Mônicas Astorgas e por mais padres Lancelotti que dedicam a vida ao amor. E é isso. Uma boa noite. Sim. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui a gente, que participaram e que, mesmo que não participaram, que se dedicaram a escutar aqui a live. É isso. É domingo, às 18 horas, a gente tem mais. Muito obrigada. Foi mais um. Obrigado a todo mundo. Beijo. É isso aí. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite.